Todo mundo no hype esperando aí o filme do Flash, que está realmente chamando a atenção da crítica. Teve uma galera que já assistiu o filme, disse que é sensacional. E a Panini, para aproveitar esse hype, tá lançando vários trabalhos deste personagem. Mas muita gente tá com dúvida a respeito desse material. Ele fica antes ou depois da série de Omnibus que está sendo publicado pela editora Panini? Eu vou explicar todos os detalhes e por que você deveria colecionar a saga do Flash. E você vai entrar aqui no nosso grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp, coisa fofa. Para que você possa receber as indicações de promoções, quadrinhos com bons preços, as ofertas. Nós abrimos agora grupo de WhatsApp, muita gente estava pedindo. Além do canal de Telegram, nós temos o grupo de WhatsApp. Você pode adentrar e aproveitar todas as promoções, quadrinhos e recomendações que eu te passo. Salve, coisa fofa, Shailon na área. Mais um programa aqui do canal BBHQs, o canal de quadrinhos mais feliz da galáxia. Essa edição aqui tem 144 páginas e começa ali com Flash 62 a 66. Essa numeração é referente à coleção do Flash que começa em 1987, logo após a crise nas Infinitas Terras. Importante explicar aqui, contextualizar rapidinho pra você. O que foi a crise nas Infinitas Terras? A pessoa fala que é o grande reboot. Não é verdade. A crise nas Infinitas Terras, quanto mais eu leio quadrinhos da DC, eu percebo que ela não foi um reboot. Ela foi, na verdade, um retcon. Na verdade, nós tivemos alguns personagens tendo o seu início recontados, mas a cronologia deles não parou. A crise nas Infinitas Terras se passa mais ou menos 10 anos após o início da carreira de Superman, Batman e por aí vai. Tanto é assim que nós sabemos que o Barry Allen, que é o Flash original da Era de Prata, ele teve que se sacrificar durante a crise das Infinitas Terras. Wally West era o sidekick, o ajudante mirim do Flash Barry Allen, e ele vai assumir o manto durante essa nova fase pós-crise nas Infinitas Terras e vai ter o seu desenvolvimento a partir desse ponto. O que acontece é que no começo ali, os outros autores, a equipe criativa que trabalhava com o Flash, não estava conseguindo dar o desenvolvimento bacana pro personagem. O Mark Waid, que é um importante escritor de quadrinhos, hoje a gente sabe da importância dele em vários trabalhos. Pra citar um só, Reino do Amanhã, cara, só isso, um dos principais quadrinhos da DC, foi escrito pelo Mark Waid, mas naquele momento o Mark Waid trabalhava como editor e ainda não era esse cara que todo mundo conhece hoje. A partir de 1992, o Mark Waid vai assumir o título do Flash e era uma aposta. Ele era um jovem escritor ainda, que não tinha feito uma carreira, tinha trabalhado como editor, como eu já mencionei, e tava aquela aposta, será que ele vai mandar bem? E ele mandou muito bem. Ele realmente revolucionou o personagem, o grande marco da fase do Mark Waid, ele ter criado o lance que é desenvolvido até hoje nas histórias do Flash, que é a força de aceleração. Seria um mundo dimensional onde existe a energia que justamente transmite a velocidade para os vários corredores do universo DC. Isso significa que a força de velocidade desses personagens decorre dessa força de aceleração, uma força existente no universo DC, e não como um acaso. Como a história de origem do Barry Allen foi banhado em produtos químicos, o raio, foi o raio, produto químico e tal, que fez com que ele ficasse veloz. Não, na verdade aquilo foi o gatilho, foi o que disparou o acesso do Barry Allen com a força de aceleração. Mas os produtos químicos e o raio por si não são a causa da velocidade do Barry Allen. Aqui com o Wally West nós vamos ver o Mark Waid fazendo um trabalho que eu considero muito interessante. Ironicamente, por se tratar do personagem mais veloz do universo DC, o Mark Waid desacelera. Ele puxa o freio de mão e ele vai devagarinho nos contando a origem do Wally West. Nós vamos ter aqui, inclusive, a utilização de um recurso que o Mark Waid vai implementar nessa fase e que vai ficar, assim, presente em todo tipo de quadrinho de super-heróis hoje em dia, que é a ausência de balões de pensamento e recordatório. Todo mundo se lembra da frase, meu nome é Wally West e eu sou o homem mais rápido do mundo. Nós temos aqui o trabalho do Greg LaRocque na arte, faz uma arte competente que conduz muito bem a narrativa junto com o texto doce, super-heróico, aquecedor do Mark Waid. Ali nos anos 80, principalmente pós-crise nas Infinitas Terras, e mais especialmente ainda pós-Watchmen e pós-Cavaleiro das Trevas, os quadrinhos de super-heróis caíram naquele cinismo de violência, brutalidade, os heróis são dúbios, os heróis a todo momento podem cometer erros dramáticos. Nós tínhamos nesse momento várias histórias, tanto na Marvel quanto na DC, e na Image que estava despontando naquele momento, histórias em que os personagens cometiam erros dramáticos,
cometiam assassinatos, se feriam gravemente. É só lembrar da queda do morcego, é só lembrar da morte do Superman, Oliver Queen vai morrer nos anos 90, no caso da Marvel, o Wolverine vai perder o Adamante, uma série de histórias trágicas do universo de super-heróis. E, embora a tragédia esteja presente aqui, uma vez que não temos a presença da grande amiga, é assim que é citada no quadrinho, e tia maravilhosa do Wally West, que é a Iris West, esposa do Barry Allen. No caso aqui, os dois estavam falecidos nesse momento aqui da trama, isso não é um spoiler, isso é a premissa do quadrinho. Nós vamos acompanhar que o Wally West consegue fazer reflexões a respeito dessa tragédia e trabalhar com o legado. Isso é um termo importante nas histórias do Mark Waid. Ele sempre trabalha com o lance do legado dos super-heróis. Então aqui vamos ver o Wally tendo várias reminiscências do momento em que ele conhece o Barry Allen após uma viagem. Ele, um garoto de 10 anos que estava buscando refúgio nos braços da tia, uma vez que ele sentiu uma ausência muito grande em relação aos seus pais. Ele tinha essa tristeza no coração e com a tia e melhor amiga Iris West, ele realmente encontrava esse conforto. A Iris namorava o Barry Allen, e o Barry Allen parece um cara meio sacal pra ele, mas a cidade de Central City é extremamente interessante porque ali é a cidade do Flash. O Wally West, criança, era muito fã do Corredor Escarlate e vai ter a oportunidade de conhecê-lo. E mais do que isso, nós vamos acompanhar neste volume aqui como o Wally ganha os poderes e passa a atuar como o Kid Flash, o sidekick do Flash. Se tem alguma coisa de genial nessa história? Não, não tem nada de genial, mas o Mark Waid faz aquilo que eu considero o quadrinho de super-herói por excelência. Mark Waid, guardadas as devidas proporções, ele faz algo parecido com o que nos anos 80 fazia o John Byrne. O que significa isso? É aquele quadrinho de super-herói que quando você termina de ler, você está calmo, leve, feliz, o quadrinho aquece o seu coração. As tensões e tramas terríveis que cercam a vida dos super-heróis são apenas pretextos para que possamos ver esses heróis atuando com a sua nobreza e dignidade. E, como eu já disse, aquecendo o nosso coração, a gente fica feliz lendo quadrinhos do Mark Waid. Num certo sentido, o Mark Waid faz um trabalho incrível aqui justamente porque ele não tenta inventar a roda. Ele não transforma quadrinhos de super-heróis num tratado de filosofia. Nada contra os tratados de filosofia. Mas eu, particularmente, às vezes quero apenas ler um gibi de super-heróis e me divertir. Por quê? Porque super-heróis são divertidos. Eu só quero ver gente de colante colorido salvando o dia. Mas é escapismo. É escapismo. Eu quero ler escapismo. Eu não tenho nenhum problema e apresento aqui no canal vários quadrinhos com profundidade, com questões políticas, com questões sociais. Isso é tudo muito importante. Eu acho que nós temos que ter essa variedade, sim. Não tenho absolutamente nada contra análises mais profundas e quadrinhos que abordam temáticas mais densas, mas eu vou ser sincero. Muitas vezes eu quero apenas ler um quadrinho de super-herói. Divertido, com um final feliz, bonito, emocionante. É isso! O Mark Waid é o cara para fazer esse tipo de história. E a gente vai acompanhar justamente esse desenvolvimento do Wally narrado por ele mesmo com essas sequências de recordatórios, que em vários momentos na página você vê que são vários recordatórios, mas o texto não é cansativo, é aquela narração bem feijão com arroz, mas que funciona bem nesta proposta de um quadrinho super-herói. No final do volume nós temos inclusive outras histórias curtinhas aqui, com roteiros, por exemplo, do Tennessee Payer e com desenhos do Humberto Ramos. Eu não gosto do desenho do Humberto Ramos não, mas aqui até que tá legalzinho. Temos também uma história escrita pelo Mark Waid com desenhos do Jim Aparo, conhecido aí pelos trabalhos, por exemplo, com o Batman. A gente vê aqui uma narrativa aqui do Wally um pouquinho mais velho, ele com outro uniforme, ele que no começo usava o uniforme igual do Flash, depois ele vai desenvolver esse uniforme próprio, esse uniforme amarelo, que eu acho muito bonito. Acompanhamos uma história aqui, eles enfrentando o azul cobalto. Fechando o encadernado, temos uma história aqui escrita pelo Mark Waid e desenhos do Michael Collins, que vai ter a participação aqui do Aquaman, numa trama que lembra, inclusive, quadrinhos dos anos 70. Aquelas histórias The Brave and the Bold, onde sempre tínhamos o Batman encontrando com outro personagem. Essa história tem muito desse climão, assim, da dupla de heróis atuando, enfrentando ali uma adversidade. Inclusive no aspecto que era muito comum na The Brave and the Bold, que era um desses personagens está de alguma forma possuído, dominado pelo vilão, e o outro personagem precisa resolver a situação sem machucar o amigo. É o quadrinho perfeito para você começar a ler Flash, porque tem uma história bacana, tem uma história de origem muito bem explicada e te coloca direitinho na cronologia do personagem Wally West. Mas aí vem a pergunta, o que ler primeiro, a saga
ou a série de Omnibus. A fase do Mark Waid começa em 1992 e vai cobrir quase todos os anos 90, e depois do Mark Waid é que vem a fase do Geoff Johns. Então, cronologicamente falando, os Omnibus vem depois da saga. Mas isso não significa que você não possa começar a ler pelo Omnibus. Esse Omnibus aqui que teve resenha no canal, assim como também o volume 2, tá? Neste momento que eu estou gravando este programa aqui, o terceiro volume dessa série está em pré-venda e é um Omnibus importante. Por quê? Porque nesse terceiro volume nós vamos ter o retorno do Barry Allen. Há, inclusive, neste quadrinho aqui, citações de histórias que eu particularmente não li, como, por exemplo, A Morte de Iris West, material que até pouco tempo era inédito no Brasil e que só recentemente a editora Panini publicou aqui. Eu ainda não tive tempo de ler, mas é um material que é referenciado dentro desse encadernado. Você não precisa ler, você pode ir direto para isso aqui que você vai entender com certeza, mas é um material que está conectado nessa fase da cronologia do Wally. Conta pra mim nos comentários qual desses dois é que você vai colecionar. Você vai colecionar a saga do Flash, você vai colecionar os Omnibus, você tá colecionando os dois? Deixa aqui nos comentários, a gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.